a partir daqui eu consigo criar, entendeu? Eu tava lendo ontem, para dar um exemplo, eu tava lendo uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, sempre que eu vou escrever, eu fico lendo, assim, porque ler me abre muito a mente. Assim, quando eu vou escrever stand-up. Eu assisti, eu vejo o cara fazendo meio motivo, entendeu? De, caralho, que foda isso daí, que maneiro. Eu quero fazer isso também, eu quero continuar fazendo, eu quero fazer cada vez mais. E aí eu tava lendo uma crônica dele, em algum momento ele cita cão-guia, um cão-guia. E aí disso eu abri para um texto tipo de uma crônica. Escrevi uma crônica sobre o cão-guia. Aí escrevi uma cena com um cão-guia que fica puto que Jesus voltou. O cão-guia ateu, ele é o cão-guia ateu. Que ele fica, Jesus voltou, tá todo mundo falando, ele voltou, curou o cego dele. E aí ele tá desempregado, ele tá puto, porque o cego era rico, então ele não precisava fazer praticamente nada, a vida dele tava muito boa, agora ele vai pegar um cego pobre, tá ligado? Então ele tá puto, é o cachorro ateu. Cachorro de mendigo, vai virar. É isso, tá desempregado agora por causa de Jesus que curou, então ele virou ateu por causa de Jesus. Fez um bem, mas pra ele foi um mal, entendeu? Então, a partir de uma passagem nessa crônica, cão-guia, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E aí eu fui e comecei a pensar sobre isso. Aí eu vou pesquisar, eu virei essa pessoa de pesquisar, tipo, cão-guia. O que é o cão-guia? E aí eu fico lendo sobre isso, curiosidades sobre o cão-guia, 8 curiosidades sobre o cão-guia. Da onde conseguiu o cão-guia? E do nada eu tava lendo sobre os cachorros que tem cachorro que descobre doença, né? O cachorro descobre pelo olfato. Alguns estudos dizem que o cachorro consegue, ele cheira e ele descobre que a pessoa tem doença. Estão testando cachorros na Inglaterra, os cachorros estão testando o cachorro para ele descobrir quem já teve Covid. Então, os cachorros, quando chegar no aeroporto, o cachorro vai te cheirar, ele vai ver ou se você tem, ou se você não tem, ou se você já teve. Eles conseguem identificar farejando, pelo olfato. Olha isso. Não é muito foda? E eu fiquei lendo sobre isso. E aí disso eu consigo criar um outro tipo, que não é stand-up, mas é alguma coisa que eu só tô exercitando minha escrita e extravasando aquilo, a minha vontade de fazer. Porque a minha verdade é escrever e fazer. E aí eu quero ficar fazendo e não mostro pra ninguém isso daí, mas tá tudo escrito em algum lugar. Então, tu sempre tá exercitando tua escrita. Todo dia tu senta no computador e escreve. Não importa o que saia. Não importa o que saia, não importa o que eu tenha que fazer no dia, entendeu? E não importa de dormir, que seja engraçado também, foda-se. Não, porque às vezes não é, eu escrevo poema, sei lá. Entendi. Eu escrevo poema. Então não é engraçado. Mas eu tô escrevendo porque eu preciso escrever. Entendeu? É meio isso. Sabe que eu tô lendo um livro que o nome é O Caminho do Artista. Não, nunca li esse. E uma do caralho, tipo, é uma mulher que ela criou um curso lá nos Estados Unidos pra, tipo, reabilitar artistas que estavam com bloqueio criativo, que estavam se sentindo estagnados, que não conseguiam mais pensar em nada. E um dos primeiros exercícios que ela manda fazer são as páginas matinais, que é sentar na frente do computador e sair escrevendo o que a tua mente quiser escrever. Isso é demais, isso ajuda muito. E tu faz isso naturalmente. Eu faço isso porque tem dia que eu escrevo uma coisa que não é nada. Exatamente nada. Não é nenhuma crônica, não é nenhum diário, não é nenhum texto de stand-up, não é nada. Mas eu escrevi. Sabe uma coisa que eu tô exercitando? Porque eu tô tentando também aprender a escrever. Eu tô tentando aprender a escrever. Então, você aprende a escrever escrevendo e entendendo como funciona aquilo dali. Então, sei lá, assisto um filme. Eu vou lá e começo a escrever sobre o que eu entendi do filme, onde teve os pontos de virada, etc. Meio analisando. É meio quase uma análise. Leio um livro. Eu terminei de ler o livro, eu vou sentar e escrever sobre o que eu entendi daquele livro ou o que é. Que não é uma resenha e não é uma crítica. É só o que eu entendi desse daí? Como que eu acho que o cara fez aquilo dali, entendeu? E é um exercício que eu acho maneiro de fazer, que é difícil também. Porque quando você assiste alguma coisa, se chegar alguém pra você e falar, explica o que você acabou de assistir, o que você entendeu do que você acabou de assistir, como é que o cara fez? É difícil pra caralho você fazer isso. Então é um exercício mesmo de ficar pensando, mas daí aquele personagem fez aquilo dali, o ponto de virada, etc. Tá ligado? E aí é um exercício que me dá um start pra começar a escrever outras coisas. Então eu começo a fazer aquilo dali que não tem função nenhuma, criativa e que vá me gerar alguma coisa, como produção, né, como criador, e aí daquilo eu consigo talvez achar uma palavra que vai para outro lugar ou não, ou eu só fico escrevendo com dali tudo e pratiquei alguma coisa, né? Faz quanto tempo que tu faz isso?
sempre fiz, mas de uma maneira meio... fazia 10 dias seguidos, aí ficava um tempo, ou fiquei um mês sem fazer, e do nada fazia um mês de novo. Só que eu acho que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que eu tô tentando me obrigar a fazer sempre. O último ano foi mais de todos, da pandemia. Porque como a minha vida é stand-up, é fazer stand-up, é escrever stand-up, é estar fazendo show, e os últimos 3 anos tinha sido muito em torno disso, de viajar pra caralho, fazer show com 4 amigos, fazer show solo e etc. Aproveitar esse momento que a gente tava pra ganhar uma grana. Então foi só a minha vida. De repente parou, né? A gente parou, todos os comediantes pararam e eu sou um deles. Só que eu não queria parar de escrever. E aí eu comecei a fazer isso todo dia. Todo dia eu vou escrever alguma coisa. Não importa o que seja. Todos os dias eu vou escrever alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei em março do ano passado e até agora eu tô conseguindo fazer, mano. Obrigado, meu irmão. Tô conseguindo fazer, e aí tem muita coisa ruim, tem umas coisas que eu olho e falo, legal isso aí. Então, é tipo... E eu não faço julgamento de valor. Isso que eu queria perguntar. Não faço julgamento de valor. Eu só faço. Eu não julgo o que está sendo escrito. Eu julgo o fato de eu estar fazendo. Porque aquilo vai fazer com que lá na frente eu consiga... Eu não tenho certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas eu tenho certeza que vai pelo menos me dar mais base para que eu possa fazer uma coisa de qualidade, entendeu? Uhum. É tipo tu tira tu esvazia todas as ideias que estão ali escondidas na tua cabeça no papel. Eu não julgo. Por isso que, por exemplo, o bagulho dos vídeos longos faz 20, o Padilha faz 20 minutos de piada. Por semana. Mano, eu só escrevi. Só que eu não fiquei julgando o que é bom, o que é ruim. Uhum. Eu escrevi tudo, aí eu vim na triagem do que eu acho engraçado, e o que eu acho engraçado pra levar pro palco, e no palco as pessoas rindo ou não fizeram a triagem do que, então, entendeu? Passar por 3 triagens. Então, o primeiro passo é escrever, foda-se. Mas isso daí que você escreveu é só uma frase solta que não tem nada a ver, que não é uma piada. Uhum. Tá, mas eu precisava escrever essa frase solta pra chegar onde eu quero chegar. E aí eu escrevo tudo, todas as piadas, eu esgoto aquilo dali. Pelo menos até aquele momento, ou aquele tempo que eu me dei pra esgotar até aquilo dali. E aí disso eu começo a selecionar quais as piadas que eu gosto mais, ou quais coisas que eu quero falar mais sobre a respeito daquele texto. E aí eu levo pro palco e aqui, fazendo tudo, as pessoas vão rir disso, não riram tanto disso, arrumei isso, riram mais disso. Não riram disso, mas eu gosto disso, então eu vou manter isso daqui. E que se foda, que as pessoas estão um pouquinho pra eles, um pouquinho pra mim. Uhum. E aí eu chego naquele material. E no fim das contas, então, se chegou 20 minutos no YouTube, quer dizer que eu escrevi muito mais, mano. Quer dizer que eu sofri muito mais fazendo, entendeu? Tipo, tu joga, tu esvazia ali, depois tu vê onde é que tá o ouro, onde é que caiu o ouro que aqui. É muito difícil quando faz isso também. Porque daí você tem muito mais, né? Muito mais difícil. Você vai achar uma quantidade muito maior, mas você se perde muito naquele bando de ideias, e você pode criar a falsa ilusão de que aquilo é bom, porque como tem uma quantidade muito grande, então também é uma cilada, é uma linha tênue que preciso estar atento a toda hora, entendeu?